Olá, Vadi, tudo bem? Tá, sem som, abre o som. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está aqui nos Bom dia. acompanhando Vocês estão essa vendo o hora da manhã. Vadi? Essa câmera do Vadi é um negócio impressionante. Parece que ele está sendo filmado pelo Oliver Stone, assim, realmente chocante. Legal, Vadi. Bom você estar aqui com a gente. Queria começar registrando. Na segunda-feira da semana passada, pela primeira vez falou o desembargador Rogério Favretto, a mídia. Tivemos a alegria de recebê-lo aqui. A conversa com ele é um grande sucesso de audiência. Nós já estamos com mais de 150 mil visualizações ao Fórum Café, em que ele esteve aqui, e ao recorte que se fez da entrevista dele e foi lançada no fim de semana. Mais de 150 mil visualizações. Eu faço questão de registrar. Né? Tem dois comentaristas aqui do Fórum Café que estão no centro daqui dos episódios do 8 de julho, 8 de julho, do domingo, né, do domingo frio de 2019, que foi o pedido de habeas corpus para Lula, que chegou às mãos de Rogério Favretto, que era o desembargador de plantão do TRF4 e que deu ordem de soltar. Tem dois parlamentares que são três os autores. Dois são comentaristas aqui. Já registrei privadamente, vou registrar amanhã com o Paulo Pimenta e faço questão de registrar com você, Vadir. Vocês foram responsáveis por um momento central naquela luta em torno da libertação de Lula. Parabéns. E Favretto reconheceu essa presença de vocês naquele processo. Obrigado, Mauro. Ali foi julho de 2018. Julho de 2018. Ah, falei 2019, perfeito. Foi. E ali, de fato, ficaram evidentes, né, aquilo que nós já dizíamos da tribuna, em artigos, em entrevistas, mas ficaram evidentes as entranhas da Lava Jato. Ali o Brasil teve uma radiografia do que era, né, a Lava Jato, um estado de exceção, uma operação juntando o Ministério Público e o Judiciário totalmente fora da lei, né? E uma decisão judicial foi descumprida pelo próprio sistema de justiça, nos moldes que se fazia em ditaduras, enfim. Então ali nós desnudamos, né, a Lava Jato. Ali não havia mais direito a ter ilusões quanto ao que significava aquela excepcionalidade, né, jurídica que foi a Lava Jato, tanto mal causou ao Brasil. E, de fato, tudo aquilo. E olha, o que este homem foi xingado, ele relatou aqui as perseguições que ele sofreu. De fato, perseguições que você também sofreu, Paulo Pimenta, e todo mundo que vestia vermelho do lado esquerdo do peito sofreu. Agora, tudo o que aconteceu naquele dia, todo o pedido de vocês, toda a decisão do Favretto, acabou sendo referendada pelo próprio STF e pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Mauro, nada como a história, né? A história absolve os inocentes, né? Já dizia Fidel Castro. E ficou ali muito claro que só uma decisão judicial, Mauro, era possível, que mantivesse Lula na cadeia, que prendesse Lula, né? Não havia lugar para dissenso naquele momento triste da história do Brasil e do nosso sistema de justiça, né? E aquilo ali envolveu a própria, então, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, né? Foi um episódio lamentável. Mas, de outro lado, serviu para tirar o presidente Lula do ostracismo e serviu ali como ponto de partida para mostrar o que, de fato, era a chamada Operação Lava Jato. Operação fora da lei, operação criminosa, né? E hoje isso está tudo mais que demonstrado, mais do que... E hoje, né, o mundo com as suas reviravoltas, né, o presidente Lula se preparando para voltar ao Palácio do Planalto e Sérgio Moro e Dallagnol com lugar garantido na lata de lixo da história. Sim. Muito, muito impressionante. Olha aqui que legal.
Já voltamos, Emílio. Quero falar com o assunto agora, pular para o presente. Falamos do passado e do presente, agora do presente, depois vamos falar do presente e futuro. Eliana Rocha, tive a honra de ter Emílio Sader na minha banca de doutorado na UERJ sobre as entrevistas de Lula no cárcere, a coragem da verdade e a defesa da democracia. Eliana, querida, manda um e-mail para mim, Mauro Lopes, 1612, Mauro Lopes 1612, @gmail.com, Mauro Lopes 1612, @gmail.com. Vamos falar sobre essa tua tese aí, talvez role uma conversa tua aqui com a nossa comunidade. Pode ser bem interessante. Vadir, quem esteve, eu não estive lá no sábado, no evento histórico, épico, né, de lançamento da chapa Lula-Alckmin, estava aqui no plantão da Fórum, mas quem encontrou com você lá me disse que você estava realmente muito feliz, muito sorridente, muito emocionado. Queria agora, passar da emoção do momento, ouvir tua avaliação sobre o que aconteceu sábado e a repercussão do sábado concreta sobre o processo eleitoral. Olha, Mauro, eu acho que sábado foi ali as linhas básicas, as diretrizes básicas da campanha do presidente Lula, seu companheiro de chapa, Geraldo Alckmin, ali se sintetizou o que vai ser a campanha por parte do PT, por parte do Lula, do Alckmin. Enfim, as linhas gerais foram mostradas ali, né? Você deve, óbvio, né? Todo mundo viu. Por exemplo, o presidente Lula não leu o discurso. O presidente Lula não falou de improviso como ele gosta de fazer, e quando ele mostra efetivamente a sua potência, a sua, né, verve de grande tribuna, né? Optou-se por ler o discurso. É claro que o Lula, quando lê, ele abre mão, né, daquele encantamento, daquele processo de sedução que ele exerce sobre plateias, as mais diversas, e se foca mais na temática do que está sendo lido e na racionalidade. Foi essa a opção que se fez, acho que foi uma opção correta para aquele momento. E ali as linhas gerais do programa, né, tanto do diagnóstico do momento que o Brasil vive, o momento bolsonarista, o momento inaugurado em 2018, e o remédio, né, foi tudo mostrado ali, né? Eu acho que foram dois excelentes discursos, tanto do Lula quanto do Alckmin. O Alckmin, efetivamente, em alguns aspectos, até pelo fato, né, de não se tratar exatamente de um grande tribuno, ser alguém com a origem que o Alckmin tem, uma origem conservadora, foi um discurso também muito bem alinhavado, né? Me Tenho surpreendeu, viu? impressão, Deve ter sido o melhor discurso da carreira do Alckmin, viu? sem sombra de Impressionante. dúvida, eu não tenho dúvida. E assim, e a impressão que me dá E também, alguém me chamou a atenção, desculpa te interromper, não, que claro, ao contrário do que aconteceu lá atrás com o ex-candidato a vice de Lula e seu vice por 2 vezes, o empresário José de Alencar, que quando foi apresentado no lançamento da chapa foi vaiado, verdade, Alckmin foi aplaudido 15 vezes durante o discurso dele, né? é verdade. Como mudou o clima, né? E não sei se essa avaliação está correta, mas o que se quis do Alckmin, assim, o Alckmin estava muito, digamos, entre aspas, à esquerda, né? Alckmin participando de atos sindicais, tendo como fundo musical internacional socialista. Alckmin, você vê que naqueles primeiros momentos, quando se anunciou que ele seria de fato candidato a vice-presidente, aquelas charges dele com penteado de Mao Tse Tung e memes com coice e martelo, com Lenin, enfim. E parece, né, que o pessoal do entorno aí da campanha do presidente Lula disse: ó, a gente não, esquerda abaixo Lula, você tem que dialogar com o centro, com os liberais, essa vai ser o teu papel na campanha, né? E ele seguiu à risca isso. Fez um discurso progressista, social-democrata, mas dialogou
com todos esses segmentos, esses setores que têm um pé atrás com o PT, tem um pé atrás com o Lula. Ele cumpriu com maestria, se isso que eu estou dizendo estiver correto, ele cumpriu com maestria a missão que foi delegada a ele para essa campanha eleitoral. Ele vai dialogar com os segmentos historicamente avessos ao PT, que mantém uma relação de desconfiança com o PT, né? Esse vai ser o papel do Alckmin, né? Não é o Alckmin que participa de atos com a Internacional Comunista, mas o Alckmin liberal, com ideário social-democrata, enfim. Então, o Mauro, foi de fato o pontapé inicial, e um pontapé inicial magistral, né? Acho que nós largamos bem para essa campanha eleitoral. Eu fiquei impressionado, né? Muita gente comentando, é fato, né? A plateia, ela a plateia não houve aquela emoção quando o Lula, né, pega a palavra e começa a falar, tal. Não houve isso, né? A emoção ficou mais na hora em que se repaginou ali, se apresentou o Jingo da campanha de 89, né? Repaginado, muito, ali foi de fato o momento o mais emocionante, digamos assim, o momento do evento foi a apresentação do Jingo, né? Tornou-se uma marca registrada do Lula, independentemente do ano da campanha eleitoral. Agora, para quem também chorar, se emocionar e verter lá, vai assistir novela, né? Ali é a política e eu senti, Mauro, muita alegria, de fato. Quando eu cheguei ali, as pessoas eufóricas, todo mundo, rapaz, um clima muito, assim, de gente que, agora é a nossa vez de novo, agora vamos retomar o Brasil de novo para a democracia, para a justiça Vadir, social, né? Foi esse o clima. pensando no. A gente falou do passado presente, agora do presente presente, presente futuro do ponto de vista da campanha. A Janaína Miranda traz uma questão aqui importante. Porque a Gleisi esteve aqui semana passada e anunciou que ia fazer conversa com a Avante. Então, tem apenas 6 deputados, mas a Janaína considera que tem uma importância estratégica a atração do Avante. E seus 2 a 3% de intenção de voto em Janones fecharia a fatura para a vitória do primeiro turno. O Avante não é o partido... é do Avante, exatamente. Se a Gleisi fecha o Avante e o Janones retira a candidatura, acho que a Janaína traz uma questão fundamental, né? Pode realmente liquidar a fatura, né? Tem apenas 6 deputados, tem 2 a 3%, mas pode ser decisivo, né? Pode, Mauro, por tudo que as pesquisas têm vem apresentando, há uma margem pequena, né, para a vitória no primeiro turno, né? E a vitória no primeiro turno, nós sabemos, nós estamos enfrentando aí a delinquência organizada, o fascismo organizado em forma de delinquência aqui no Brasil, né, a partir do Palácio do Planalto. Bolsonaro sabe, como o presidente Lula tem dito, todos nós, né, ele tem a opção da faixa presidencial ou das algemas, né? Ele tem perfeita consciência disso. E essa turma não é de brincadeira, nós sabemos, não tem qualquer compromisso com o Estado de Direito, regra democrática, né? E ele vem contando com o apoio aí, né, de militares da ativa, de gente, inclusive, que ocupa cargo ministerial na área militar, como ministro da Defesa. Enfim, então ganhar no primeiro turno é muito importante, né? E essa intenção de voto aí no Avante, caso o Avante, a Gleisi consiga, tenha êxito, né, na aproximação com o Avante, pode definir, sim, o processo eleitoral. Agora, acrescento mais um ingrediente, Ciro Gomes. Não o Ciro, né, mas o eleitor do Ciro. Acho que, num dado momento, nós temos que ter uma estratégia de nos dirigir diretamente ao eleitor do Ciro Gomes e pedir o voto útil, né? Parte do eleitorado do Ciro gosta do PT, gosta do Lula, né, não concorda com esse ódio, essa baba elástica e bovina, né,
de Ciro Gomes em relação ao PT e ao Lula. E esse eleitorado também pode fazer a diferença, né? No primeiro turno. O Marcos Coimbra, sexta-feira passada aqui com a gente, não sexta que vem, ele vai estar de novo, é comentarista semanal nosso, ele observou isso. Enquanto o eleitorado de Lula e Bolsonaro, 80% disso está definido, não muda, não tem jeito de mudar, essa taxa em relação ao Ciro é menos de 50%. Então, a possibilidade realmente de mudança de voto, se esse primeiro turno ficar com cara de segundo, é grande. Né? Se você traz Janones e Ciro, liquidou a fatura, né? É verdade. Porque aí, o que sobra? O Dória? Verdade. É claro que não há política, não é matemática, né? Sim. Mas, efetivamente, né, se mantiver como está, se esse percentual de intenção de votos no presidente Lula continuar como está, no Bolsonaro também, a polarização está consolidada e a hipótese de o presidente Lula ganhar no primeiro turno fica aí, pode ficar nas mãos, né, da decisão dos atuais eleitores do Janones e do Ciro Gomes. Né? Aí Queria a te gente fazer pode duas matar essa questões fatura no ainda. primeiro turno. Oi? Duas questões agora explorando duas dimensões de sabedoria sua. Primeiro, a político-jurídica, essa articulação que você faz entre o jurídico e o político. Desse ponto de vista, como é que você qualifica esta ação combinada do Bolsonaro e do ministro da Defesa? Vamos lembrar, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, era o chefe do Exército até ser nomeado. Todo mundo, inclusive, dizia que ele não, que ele tinha autonomia, que não era bolsonarista, mas está cumprindo o rezado. Como é que você qualifica, do ponto de vista político, jurídico, esta ofensiva deles contra as eleições e, particularmente, contra o TSE? E a reação do Olha, TSE? o Mauro, eles estão atuando no limite da criminalidade. Né? O que eles estão tentando é chantagear a democracia brasileira. E o grave disso tudo, em relação ao Bolsonaro, a gente já sabe como é que é. Né? Agora, o ministro da Defesa está patrocinando, juntamente com outros oficiais aí da ativa ou de pijama, essa ofensiva contra as urnas eletrônicas. Né? Isso é algo que já está nos domínios da criminalidade. Agora, Mauro, infelizmente o TSE, por tibieza, acaba sendo conivente com isso. Né? Onde já se viu, o TSE é o Supremo, na figura de seu presidente, ter recebido o ministro da Defesa já foi um gesto de fraqueza e subserviência sem paralelo. Né? Que ministro da Defesa vai visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal para tratar de polícia e colocar como fiador das eleições? Não, os militares vão garantir. Não tem que garantir nada, rapaz. Tem que ficar. Eles têm que prestar contas das partidas de Viagra e de Botox e de prótese peniana para a sociedade brasileira e para o Ministério Público. Né? Eles têm que prestar contas disso. Eles têm que preservar a segurança do território Yanomami, né? E não está dando palpite sobre a eleição com intento golpista. Onde já se viu o TSE está respondendo a questionário de militares acerca de urnas eletrônicas. Colocar militares em cargo de confiança no Tribunal Superior Eleitoral, como fez o ministro Barroso, por exercer a presidência. Então, o TSE, para tentar mostrar transparência, não, aqui nós não temos nada a esconder, acaba sendo subserviente, acaba sendo conivente. Né? Não é a conivência dolosa, não é uma conivência intencional. Já está claro que tanto o ex-presidente, o ministro Barroso, o atual Fachin e o futuro Alexandre Moraes têm um compromisso em garantir a realização das eleições e a rigidez das urnas, né? E mostrar que as urnas não são passíveis de fraude. Agora, não podem estar fazendo essas concessões aos militares. O militar tem que estar nos quartéis, tem que estar se metendo em eleição. E eles estão, a cada recuo da justiça eleitoral,
eles vão avançando, vão ganhando terreno, né? Já estão mais ousados. Antes era só Bolsonaro, agora militares da ativa também assacando contra o processo eleitoral, colocando em dúvida a lisura das urnas. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Você imagina, Vadi, que no pós-eleição, caso confirme-se o favoritismo de Lula, tudo indica que vai se confirmar, compor a nova cúpula militar no Brasil vai implicar talvez até uma mudança geracional, porque parece que tem aí uma questão geracional dessa turma que foi para o Haiti, dessa turma que se formou ali com Bolsonaro, né, com o atual vice-presidente, general Hamilton Mourão, com todos esses generais aí que viraram lobistas, para não falar outra coisa. Você acha que vai ter que ter uma recomposição da cúpula militar brasileira feita por Lula? Não tem dúvida, Mauro. Né? Não tem dúvida e espero que já se esteja, né, pesquisando, mapeando, né, quem é que pode representar o novo perfil. Não sei se vai ser fácil, não, né? Mas não é possível, ou talvez seja possível, né? Mas não é aceitável que todos os estamentos da oficialidade, sobretudo do Exército Brasileiro, esses estamentos sejam compostos por golpistas, por gente de extrema-direita, gente descomprometida com a democracia e que gosta de uma boquinha do Estado, como essa turma gosta, né? 8 mil cargos em comissão na administração pública brasileira. Então, esse vai ser um setor muito sensível, de que o presidente Lula vai ter que se cercar da sua melhor assessoria, né, da sua melhor expertise, para, na hora da composição de um futuro governo, saber quem é que ele vai escolher. Né? Não está escolhendo aí Pinochet, né? Como, infelizmente, nosso saudoso presidente Salvador Allende escolheu. E morreu achando que Pinochet tinha sido capturado pelos golpistas. Né? Allende acabou morrendo sem saber que seu ministro... Da traição do Pinochet, né? A traição do Pinochet, seu ministro do Exército era um traidor. Aqui, a Dilma teve a oportunidade de saber que o Vilas Boas também foi um traidor. Eu costumo sempre escrever, né, Vilas Boas é a versão brasileira do Pinochet, né, o traidor. Né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Isso aí. Vadi, para encerrar, uma questão agora regional. Falar do seu Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, impressionante como o Rio de Janeiro é um imbróglio político, tornou-se ao longo dos anos um imbróglio político no país. A partir desse encontro do sábado e das conversas todas, como é que está o cenário aí? Haverá, de fato, consenso ao redor de Freixo? O André Siciliano, do PT, tem atirado contra o Freixo. O Molon está dizendo que vai manter a candidatura. A situação parece bem complexa aí no Rio de Janeiro. Qual o cenário deste momento aí no Rio? Olha, Mauro, como o pessoal já deve saber, o André Siciliano, na semana passada, lançou, né, a sua pré-candidatura ao Senado, né, num ato bastante participativo, e tem dito, né, fazendo coro com a direção estadual do PT, então não é um André sozinho, que se essa divisão permanecer, né, o Molon também como candidato ao Senado pelo PSB, o apoio formal ao Freixo vai ser retirado. Existe um acordo para que de apoio do PT ao Freixo, que agora está no PSB, e de apoio do PSB à candidatura do Siciliano? Olha, esse acordo está tentando... O Mauro, a questão é a seguinte, lá atrás, quando o André, nem se cogitava do nome do André Siciliano no Senado, e o Molon, ele apenas aparecia nas pesquisas, não se apresentou como está se apresentando de forma ostensiva como candidato ao Senado, o acordo era o PSB indicará o candidato a governador, que já sabia que seria o Freixo, né?
O presidente Lula já havia publicamente manifestado a sua simpatia pela candidatura do Freixo e que a vaga do Senado seria destinada ao PT. Esse era o acordo nacional com o PSD. E, de lá para cá, surgiu essa postulação obstinada, né, do deputado Molon se apresentando como candidato ao Senado e dizendo que não abre mão. Né? Isso torna... E o deputado Molon, ele tem mais... Quem, de fato, domina a máquina do PSB no Rio de Janeiro é o Molon, não é o Freixo. O Freixo ainda é um recém-chegado, é tratado como um recém-chegado. Tem gente que diz que ele é petista infiltrado no PSB. Então, ele não determina os rumos do PSB. E o que está acontecendo é esse imbróglio, que publicamente nós estamos assistindo. Né? Se o Molon mantiver, de fato, a candidatura, eu não sei como é que vai ficar. Porque significa que terá a anuência do PSB, né? Ou seja, é um sinal de que o PSB não está apoiando a candidatura do André Siciliano. Isso é ruim. Se isso se efetivar, isso implica numa divisão, né, ruim para o nosso campo. Nós temos 2 candidatos a uma vaga, né, e tendo do outro lado uma candidatura forte como a do Romário, que já aderiu ao bolsonarismo. Parece que a suplente dele vai ser a mulher do Bolsonaro, enfim. Então, Mauro, sinceramente, eu não sei te dizer, se você me perguntar, como é que isso vai terminar. Não sei te dizer. Então, há um potencial efetivo de crise, né, e de divisão nas nossas hostes no que diz respeito ao Senado. Né, porque, não nas hostes do PT, o PT está fechado com o André, mas no eleitorado. Né? Nós vamos, no mesmo campo de apoio ao presidente Lula, nós teríamos aí 2 candidatos, né? Um do PSD e outro do PT. Isso é ruim. E não me parece que o PSB até agora caiu. O PSB até agora não tem demonstrado, né, disposição, pelo menos publicamente, de resolver essa questão, de enquadrar o Molon, né, e fazer valer o acordo originário. Né? A candidatura ao Senado cabe ao PT, a candidatura ao governo cabe ao PSB. Acabo de receber aqui uma informação do pessoal do Portal Metrópolis lá de Brasília, mídia independente de Brasília. A notícia agora, do começo da manhã, Vadi. Então, vamos tocar de improviso aqui. Falamos do Rio de Janeiro e dessa situação do Rio. Em relação ao Rio, é o seguinte, nós vamos ficar tirando o pulso do Rio de Janeiro, da situação do Rio de Janeiro, cada vez que o Vadi vier aqui o cenário. Então, o resumorum, não tem definição. Né? Não tem definição, vamos ter que aguardar a caminhada, né, Vadi? Exatamente isso. Vamos ter que aguardar a caminhada. Deixa eu colocar na tela aqui, então, como eu disse, uma notícia do Portal Metrópolis, lá de Brasília, de agora de manhã. O Igor Gadelha, um importante repórter político, dizendo o seguinte, que o Lula foi alertado sobre possível atentado contra ele na cidade da Facada, Juiz de Fora. Amanhã, o Lula estará em Juiz de Fora, cidade governada pelo PT, pela Margarida Salomão. Foi uma grande vitória do PT na cidade. O Juiz de Fora é a cidade da facada, como lembra o Igor Gadelha, e, segundo ele, o Luiz Dulci, do PT de Minas Gerais e da coordenação da campanha de Minas, recebeu a informação de que está se armando uma agressão a Lula amanhã em Juiz de Fora. Será verdade? Será mentira? Isso traz um ingrediente que, de certa maneira, já estava se esperando, mas que tensiona ainda mais o ambiente, né, Valdir? Sem dúvida, Mauro. Do meu ponto de vista, né, no que diz respeito ao entorno bolsonarista e a sua forma de atuar na política, tudo que
se disser a respeito de possibilidade de cometimento de atos criminosos, de delinquência, atos de violência, enfim, deve gozar de uma presunção de veracidade, né? Porque eles são capazes de fazer. Eles, se tiverem oportunidade, não titubeariam em fazer, né? Bolsonaro está se lixando em relação, não, mas se fizerem isso, isso vai respingar em mim. Ele está se lixando para isso, né? Tirar o Lula da disputa por esse ou por aquele viés, por esse ou por aquele método, não tenho dúvida de que é um sonho, é uma aspiração bolsonarista. Então, eu espero, tenho certeza, né, de todas as medidas de segurança, né, necessárias para garantir a integridade física do presidente Lula já devem estar sendo adotadas, né? O que a notícia informa é que estão redobrando a segurança do Lula lá em Juiz de Fora, e, inclusive, o local do comício, vai ter um comício público de Lula na cidade, já foi alterado. Já foi alterado. Lula vai amanhã para Juiz de Fora, são as 3 cidades de Minas Gerais em que Lula está abrindo a sua pré-campanha, só pré-campanha, não é campanha ainda, que foi Belo Horizonte ontem, agora Juiz de Fora e Contagem. Juiz de Fora, antes a gente falava aqui com o Emir sobre o caráter simbólico da vitória em Curitiba e no Paraná, né, na eleição, né? E se Requião se eleger governador, aquela que ficou conhecida como a República do Lavajatismo, né, cidade de Curitiba, e o Paraná como Estado de Direito, teriam um sentido muito forte simbolicamente para a recuperação, para a democracia. Juiz de Fora também é uma cidade que guarda um grande simbolismo, porque a facada em Juiz de Fora teve um papel decisivo na mudança do cenário eleitoral em 2018. Então, há evidentemente um tensionamento grande em relação a essa visita do Lula lá, né? Lula lá. Mauro, e infelizmente nós temos que absorver esse dado como vai ser um dado permanente nessa campanha. Que eles também sabem, Mauro, a força, uma das dimensões do presidente Lula é o peixe dentro d'água, né? O Lula, ele gosta de se abraçar, de se esfregar na multidão, de beijar, de abraçar, de ser beijado, de ser abraçado. E me parece que isso não vai ser possível nesse processo eleitoral, né? Então, o bolsonarismo sabe disso, né? Assim, é como uma tentativa de desidratar a pujança, né, do Lula numa campanha eleitoral. A gente sabe que ele é uma força da natureza no processo eleitoral, né? E um dos trunfos que ele tem é estar à vontade, né, no meio, mas no meio mesmo, não é no meio, fisicamente no meio da multidão, né? Eles sabem disso. Então, ainda que não consigam, né, não conseguirão machucar fisicamente o Lula, mas criam uma restrição à mobilidade dele no processo eleitoral que é ruim, né? Mas não vai ser isso que vai impedir que nós ganhemos as eleições. Mas acho que cabe o registro, né? Separar fisicamente, né, Lula do povo, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É o seguinte, gente. Lula tem que reformatar toda a cúpula das Forças Armadas, da Polícia Federal, e os governadores do PT têm que mudar a qualidade da relação com as polícias militares no Estado. Sem isso, tá cultivando, né, tentativas de derrubá-lo e de encerrar a experiência democrática no país. É isso aí, nesse sentido, só para... cabe até um registro favorável, positivo, ao governador de São Paulo, João Dória. Ele enquadrou a PM lá, não teve... Nas primeiras... Não sei se você lembra lá atrás, quando alguns oficiais começaram a se ensaiar bolsonaristas, ele foi lá e puniu, abriu o processo. E assim tem que ser, né? Porque o que se percebe aqui no Brasil é o medo que os governadores têm das suas PMs, né? Medo. O termo é esse, medo. Excesso de cautela.
E é exatamente o que fora da lei, golpistas, fascistas querem. A tibieza de quem deve exercer a autoridade, né? E por medo não exerce. É isso aí. Não perca Vadir Damus aqui no nosso Fórum Café. Terça sim, terça não. Está aqui com a gente com a sua câmera de cinema. Obrigado, Vadir. Boa jornada para ti. Mauro. Forte abraço a todas e todos aí. Bom dia aí para todo mundo.